Aí, me avisem se voltou a live, porque eu falei que tava dando umas interferências, né? E aí a gente tem que ter a consciência aí que tudo vem na hora certa. Então, só me sinalizem aí se vocês estão ouvindo, se tá tudo certo com a internet. Como eu falei pra vocês, aqui em Passo Fundo tá chovendo. E aí a internet pode oscilar com certeza, né? Esperar um pouquinho aí pra ver se normalizou. Tudo na hora certa. Me avisem aí se normalizou, tá? Ana, tudo bem? Quanto tempo, né, queridona? Uma hora eu vou aparecer aí pra nós conversar, fazer uma terapia aí dessas maravilhosas aí que você faz. E aí, quem vai me dizer se tá tudo ok aí com o som e com a imagem? Pra que eu possa entrar aí no contexto, no conteúdo. Sabe o que é que pode acontecer também? Feriado, tem muita gente usando o sinal da internet. E aí tem essas quedas, tá? E aí tem essas instabilidades. Eu já escolhi fazer nesse horário, porque à noite vai ficar muito carregado, vai ficar muito pesado, e aí pode ter mais interferências ainda. Então, só me avisem se voltou ao normal, tá? E aí eu volto com o conteúdo. Tudo certo aí, Renata? Me diz aí se tá ok o áudio, se tá ok. Normal. Obrigada, mãe. Bom, minha irmã, então aí o problema é seu. Se você não tá ouvindo a voz da tua irmã, é alguma coisa aí que tem que chegar pra ti, né? Beijo. A Bruna é minha irmã e aí ela tá me dando ali as coordenadas. Obrigada, Renata. Obrigada, Júlia. Então tá, vamos lá. Vamos, enfim, entrar no assunto sobre as vivências repetidas e as lições que o arcano do dependurado traz para nós, tá? Vamos arrumar aqui para que a gente possa falar. Ok, certinho. Pessoal, quando a nossa vida ela traz para nós vivências, experiências com pessoas, sejam as mesmas pessoas ou sejam pessoas diferentes, nos contextos parecidos, é porque ela está querendo que a gente evolua em algum aspecto. Na semana passada, eu falei para vocês que existe uma diferença entre crescimento e evolução. E no dicionário você pode procurar e pode ser a mesma coisa. Mas o crescimento é quando você visa algo que vai te expandir de uma forma visível, de uma forma que as pessoas vejam, olhem para você e digam assim: nossa, como você mudou. Nossa, você era isso, agora você é aquilo. Nossa, como você tá diferente. Então, você cresceu. Você cresceu ou em pessoa, ou você cresceu em questões materiais, ou você cresceu em conhecimento. E quando a gente fala em evolução, é aquilo que a gente enxerga que eu não sou mais assim. E hoje pela manhã no meus stories eu coloquei que tá tudo bem se você não ser a mesma pessoa que você era 5 minutos atrás. E isso é evolução. Isso é você olhar para trás e ver a caminhada e a jornada que você fez e se colocar hoje como uma pessoa diferente e que está agregando muito para você. Quando você agrega para você, você agrega para o mundo, você agrega para os outros. Então, por isso que tem aquela história de se olhar, de se conhecer, do autoconhecimento, de eu entender quais são as minhas fragilidades, de eu entender quais são as minhas qualidades, o que eu preciso melhorar e o que eu tenho que potencializar dentro de mim. Então, o primeiro exemplo que eu venho trazendo aqui é um exemplo meu e eu vou dividir com vocês. Poucas pessoas sabem, mas é uma das maneiras que eu achei dentro da minha consciência, dentro da minha intuição, tipo assim, fala isso porque assim vão entender. E quando eu comecei a minha jornada aqui no Instagram, eu ouvia muito dos meus mentores quando eles me diziam assim: hoje você vai falar sobre isso que ele aconteceu. Hoje você vai explicar sobre esse caso que você viu.
Hoje você vai falar sobre esse atendimento que você fez, porque você falando isso as pessoas vão entender. Então, eu apenas estou seguindo uma orientação de trazer para vocês, dentro do meu conhecimento e dentro daquilo que eu sou orientada a fazer, algumas ideias de como que a gente pode evoluir, tá? Pode ser que a gente passe de 30 minutos, eu espero que vocês entendam a mensagem que está sendo passada. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é de como a gente tem consciência que a gente evoluiu em alguma situação da nossa vida. Na terça-feira da semana passada, eu recebi uma notícia que impactou emocionalmente a mim e a minha família. Essa mesma notícia eu já havia recebido há mais ou menos uns 2 anos atrás, tá? E tem a ver com uma doença. Vocês sabem que eu tenho os meus gatos, desde que eu era novinha aí, e há uns 2 anos atrás, mais ou menos, um gato que eu tinha, chamado Davi, ele foi diagnosticado com FeLV. FeLV é uma leucemia, né? Nos gatinhos. Se tem alguma veterinária aí, se quiser fazer algum complemento, por favor, fique à vontade. Quando eu recebi a notícia de FeLV no Davi, eu não tinha muita noção do que a FeLV faria nele. E aí eu notei que com o tempo ele começou a ficar muito debilitado. E aí ele começou a apresentar sinais muito mais agressivos da doença. Aí foi passando o tempo, eu fui ajudando o Davi dentro daquilo que eu podia, mas chegou uma hora que o tempo dele tinha acabado aqui, como felino. E aí o Davi, ele acabou partindo desse mundo e indo para o mundo espiritual. Prometo que eu não vou me emocionar. Na terça-feira da semana passada, eu chamei a veterinária que cuida das minhas gatas. Eu tenho 3 gatinhas, acho que vocês conhecem elas. É a Isaura, a Atena e a Isis. E aí, pra gente continuar a fazer o protocolo, né, da Isaura e da Atena. Protocolo de vacinas, protocolo de consultas, né, porque como são 3 gatinhas, eu não consigo levar elas, né, então a Amanda, que é a veterinária delas, vem aqui em casa para fazer isso. Ela atendeu a Isaura, ela atendeu a Atena, e aí ela foi testar a Isis para FeLV, né? A gente nunca tá esperando uma notícia assim, né? Mas as notícias vêm. E aí a Isis foi diagnosticada com FeLV também. Na hora, o que aconteceu? A canceriana chorou, porque eu sou elemento água, então eu preciso chorar, né? Mas foi uma coisa tão rápida assim. Na hora eu já comecei a chorar, e não foi aquele choro, não, foi aquele choro, tipo assim, caiu uma lágrima, eu digo, tá, o que tá acontecendo? E aí o meu esposo já tava do meu lado e já colocou a mão no meu ombro, porque ele sabia que a partida do Davi foi muito dolorosa para nós. E aí naquele momento eu pensei assim, a vida tá querendo me ensinar alguma coisa. E aí, sabe quando tem outras pessoas conversando ali com você e você simplesmente esquece o mundo? Eu comecei a conversar comigo mesmo e receber algumas informações do sentido assim, Bianca, presta atenção no que está acontecendo. Uma experiência que você já viveu voltou para você de novo. Qual é a maneira que você reagiu naquele momento? Então eu reagi dramática, desesperançosa naquele momento lá atrás, tá? Eu chorava todo o tempo, eu me culpava, ó céus, ó Deus, ó mundo cruel. E aí, nesse momento eu pensei assim, vamos fazer diferente? Você está tendo a oportunidade de fazer diferente. O diagnóstico de FeLV da Isis não está no teu controle, Bianca. Para de querer controlar as coisas que estão fora de você. O diagnóstico de FeLV da Isis veio já com ela. Quando você pegou ela, quando você adotou ela, ela já tinha esse diagnóstico. Por que tu tá querendo controlar uma situação que já tá aí?
E aí, essa mesma voz que estava falando comigo, e eu enxergava a veterinária, enxergava o Christian na minha frente, e eles estavam conversando. Na hora eu não prestei atenção na conversa deles, eu prestei atenção na conversa que uma consciência superior estava falando para mim. E aí ela disse assim para mim: o diagnóstico não está no teu controle, ok? E aí eu disse: ok. A partir de agora, o que você vai fazer para cuidar dela, aí sim está no teu controle. É uma coisa que você pode controlar, porque agora você tem consciência do que você pode fazer. Adianta chorar, me desesperar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou perder mais um. Adianta? Não adianta. Não adianta. E aí, ao mesmo tempo, essa consciência dizia assim para mim: ela foi para você porque você precisava aprender alguma coisa. Ela tá aí te acompanhando nessa jornada de evolução. Então, para de ficar olhando a questão de uma maneira dramática. Olha para isso como se fosse uma evolução. A Isa está bem? A Isa está ótima. Se eu não tivesse feito o protocolo, eu acho que eu nem saberia que ela tinha FeLV. Eu não sei como vai ser amanhã. Mas a maneira que eu sei como eu vou lidar com a situação foi porque eu tive uma experiência com o Davi. E aí, esse primeiro exemplo, ele vem mostrar para vocês que as coisas acontecem na vida da gente mais de uma vez enquanto a gente não aprender o que a vida quer ensinar. Pode ser que eu aprendi? Pode ser, eu acho que eu aprendi, mas eu não sei como que vai ser, eu não sei se dali a pouco eu não vou passar por isso de novo, tá? O segundo exemplo que eu quero dar para vocês aqui, antes de entrar no que o arcano do pendurado quer falar para nós, é sobre uma situação que eu tive uns 15 dias atrás, num desconforto com uma pessoa, tá? Eu já tinha tido um desconforto assim, e mesma coisa, me revoltei, porque como que a pessoa fala assim comigo? Porque o que ela tá pensando? Me trata assim, eu tô pedindo as coisas, me revoltei, né? A senhora dramática que vivia dentro de mim anos atrás se apresentou e disse: eu tô aqui ainda, só que eu tô na tua sombra. E aí eu sei que naquele momento, mesma coisa, eu tive consciência que estava acontecendo de novo. Eu digo: puta que pariu, de novo tá acontecendo isso. Por quê? O que eu não aprendi? E aí naquele momento eu respirei, olhei para aquilo e disse assim: a atitude que eu tive lá atrás não vai mudar. Nada do que está acontecendo aqui. Se eu tive aquela atitude naquela época e a situação voltou para mim, é porque eu não fiz certo. É porque eu não aprendi a lição. E aí a vida tá me dando, ó, tá aqui de novo, ó. Pega a caneta e escreve de novo essa história. Como que você vai fazer agora? E aí, simplesmente, eu vi aquela situação. Claro, não agi da forma que eu agi da outra vez. E aqui tá um ponto bem importante. Quando vocês têm situações com outras pessoas, que são situações delicadas de se trabalhar, tá? Às vezes a gente não precisa estar certo. Às vezes a gente não precisa ter razão. Ah, porque eu sou o dono da verdade. Bater no peito e dizer: eu sou o dono da verdade. Você não veio falar comigo desse jeito. Olha com quem tu tá falando. Às vezes isso é a pior coisa que tu tá fazendo com a tua energia. Às vezes você não precisa demonstrar a superioridade. Você tem que dizer: tá bom. Se precisar pedir desculpa, me desculpa. Não foi minha intenção. Não foi dessa maneira que eu queria que as coisas saíssem. A paz de vocês é inegociável. Quem é que dá paz para vocês? O vizinho? A esposa? O marido? O filho? Não. A paz quem dá é você. Você com você mesmo. Você tem que ter paz dentro de você. Adianta ter um sol lindo lá fora. Ai, todo mundo vai no parque, comer pipoca, não sei o que, o sol tá lindo, tá bonito. Dentro de você tem uma tempestade? Tá caindo o mundo? A tua cabeça tá cheia de nuvens? Adianta? Não adianta nada.
Ontem eu fiz um atendimento, e aí a pessoa me disse assim, parece que eu estou estagnada. Às vezes a estagnação, o parar e ficar olhando, e ficar pensando, e ficar raciocinando, é o que vai fazer você entender o processo da situação. Então, 1 minuto ou 2 minutos que eu tive com aquela consciência, quando a veterinária e meu esposo estavam ali na frente discutindo sobre a doença, que não tem cura, da minha gata mais nova, eu estava simplesmente olhando aquilo e contemplando a oportunidade que eu poderia ajudar ela e que eu poderia também me ajudar na questão de tá tudo bem como tem que ser. Então, colocar o drama, colocar o empecilho numa situação que você precisa resolver, não vai ajudar. Pelo contrário, vai piorar. Esses foram 2 exemplos que eu trouxe que aconteceram comigo, tá? E há muito tempo atrás aí, eu já venho notando que algumas coisas estão se repetindo na minha vida por situações que eu agi de uma maneira e agora eu procuro agir de outra, tá? Então, pensem aí nas coisas que acontecem com vocês. Relacionamento frustrado, emprego que não dá certo, financeiro que não vai para frente, a saúde, tem uma coisa, dali a pouco aparece outra, um dia eu tô no hospital, no outro dia eu tô no médico. Pensem nas situações que estão levando vocês a chegar nesse ponto de não saber mais a saída, não saber mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Se interioriza. E aí é o que o arcano do dependurado vem trazer para nós. Eu vou mostrar aqui a imagem do arcano, tá? Vocês sabem que tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E aí vocês sabem que eu trabalho com o tarô justamente para trazer essas energias. Aqui nós temos, aqui diz pendurado, tá? Mesma coisa esse aqui, só que esse aqui tá em inglês. São imagens diferentes, mas com a simbologia igual. O que o arcano do pendurado vem dizer para nós? Olha aqui como que ele tá nas duas, ó. Vocês estão vendo que ele está pendurado por uma perna, tá? Aqui ele está por... Tem uma carta que tá com a direita, a outra tá com a esquerda. Mas as mãos dele... Espero que vocês estejam enxergando bem aí. As mãos dele não estão atadas. Elas estão simplesmente para trás. Mãos para trás, o que significa? Ato de rendição. Eu estou aberto aos acontecimentos. Eu estou aqui, de boa. Eu não estou em nenhum momento fechada. Eu não estou em nenhum momento em posição de defesa. Eu simplesmente soltei. Eu soltei as amarras que estão me prendendo de resolver aquilo. O arcano do dependurado, ele fala para nós que a gente precisa ter um controle emocional por coisas do externo que não dependem de nós, que não dependem da nossa agitação. Ele está dependurado aqui e a fisionomia dele está muito bem, obrigado. E o que ele está fazendo nessa situação? Ele está vendo as coisas de um outro ponto de vista. Foi isso que eu fiz nos 2 exemplos que eu dei aqui, e inúmeros outros que acontecem na vida, no dia a dia, e que acontecem com vocês, e que vocês têm que ver as coisas com outro ponto de vista. Eu vou contar uma história para vocês, eu acredito que vocês conhecem essa história, tá? Chico Xavier estava caminhando, e aí ele tropeçou, ele caiu e ele machucou o joelho. Na hora, ele começou a xingar. Tipo, eu imagino qual é o xingamento do Chico, né? Mas tipo assim, como que eu fui cair? Olha aí, machuquei meu joelho. Por que eu fui cair? Por que isso aconteceu comigo? E aí o mentor do Chico falou para ele: você não tem ideia, Chico, do que ia acontecer com você lá na frente, se você não tivesse caído aqui. Você tá reclamando porque você machucou a perna? Porque você não tem ideia lá na frente
qual iria ser o teu desafio. Não iria ser a perna machucada. Então, às vezes, as coisas acontecem de uma maneira drástica porque o nosso ego tá achando aquilo ruim. Ou porque a gente tá achando que a gente não merece passar por aquilo. O que que tá acontecendo comigo? Por que que isso tá acontecendo comigo de novo? O que que eu fiz para merecer isso? Consciência? Tenha consciência. Aprenda com os desafios. Quantas vezes aconteceram coisas na tua vida e você não aprendeu? Você simplesmente fez assim, passou. E aí o que que acontece? O mundo dá voltas e vai parar de novo na tua frente. Aquela situação, aquela pessoa, aquela resposta que você já ouviu uma vez e te feriu. E aí você vai ter que fazer o quê? Olhar com um novo ponto de vista. Olhar de uma maneira diferente. Para você e para as pessoas que estão no teu entorno e para as situações que estão no teu entorno. Porque a gente não evolui lá no Himalaia sozinho meditando. Não evolui. Nem você vai se aguentar lá. Você vai ter que ter interações o tempo todo com pessoas, com situações, com fatos que vão fazer com que você evolua. E aí, você deve estar se perguntando assim, pois é, Bianca, mas às vezes eu passo por umas situações e eu estouro do nada. Eu fico braba, ou eu choro demais. E aqui você tem que entender que nós somos essência. E nós temos alguns aspectos que podem trazer essas motivações do porquê você se estoura com as pessoas, ou porque você se magoa muito facilmente, ou porque você chora, tá? E aqui a gente pode estar falando um pouquinho desses nossos elementos, né? Então, vocês imaginem, eu sou uma pessoa canceriana, movida ao elemento água. O que acontece comigo nessas situações? Hoje não acontece tanto, tá? Hoje eu já tenho consciência do que pode me afetar ou não. Mas no caso da Isis, que a gente tá falando sobre uma doença que não tem cura, e que eu já perdi um gato por essa doença, qual foi a primeira emoção que eu tive? Choro. Eu poderia ser uma pessoa, talvez, elemento ar. E aí eu ia ficar, tipo assim, meu Deus do céu, a minha cabeça, e agora o que vai acontecer, o que não vai acontecer? E aí volta o filme do Davi na minha vida, o Davi no veterinário, o Davi não quer comer, o Davi só quer deitar, o Davi não tem mais força. Mas o meu elemento água trouxe o quê? O choro. Se eu fosse uma pessoa dali a pouco, fogo. Ah, eu ia brigar com todo mundo, meu Deus do céu, porque a vida é injusta, porque não sei o quê, porque, não vou mais cuidar então. São elementos que você tem que se conhecer para que você veja o quanto isso te afeta. Então, às vezes, você olha para uma pessoa que é estourada, qualquer coisa que você fala, a pessoa, pá, puta que pariu, não sei o quê. Pode ter certeza que essa pessoa ou é fogo ou é terra. Que ela está muito bem aterrada naquela convicção, ela é muito dura. E aí eu encontro uma harmonia no Christian, porque o Christian, ele é uma pessoa terra, ele é capricorniano. Então ele está muito aterrado, ele está muito centrado, ele está estático ali. Ele ouviu o diagnóstico de Felb da Isis e na hora ele já me olhou, porque ele sabia que eu ia chorar. Então, esse contraste com as pessoas que você tem à sua volta é muito importante também. E as pessoas que estão à sua volta têm que conhecer você e têm que conhecer o teu jeito. Então, sempre que você entende essas particularidades, as coisas vão se tornando mais fáceis. Peixes é a água, tá? É a água, Jéssica. Bem-vindo ao emocional. Tá? Ontem eu estava assistindo aquele desenho Elementos, eu e a minha filha é canceriana também. Puxa vida, nós choramos mais que o Wade, que era o elemento água do desenho animado. O meu marido chegou no quarto, nós tava com o olho desse tamanho assim, de tanto chorar. E aí ele olhou para nós, pensa, elemento terra, por que tô chorando, né? Mas ele sabe que nós somos pessoas emotivas e qualquer coisinha é choro, tá? Então, peixes é água. Bem-vindo a esse mundo. Vamos continuar então aqui.
Tudo certo aí com o áudio? Eu acredito que sim, né? Porque ninguém falou mais nada, então eu acredito que sim. Certo. Então, todas as experiências que chegam até você, elas chegam para mostrar para você alguma coisa que você tem que transmutar. O dependurado tem uma coisa bem importante que ele fala para nós também, que às vezes, se a gente ficar nessa posição aqui de estagnação, de ficar na plateia olhando, a gente aprende mais do que estando no palco. O dependurado, ele vem... eu vou puxar um pouquinho aqui numa questão mais espiritual. Vocês sabem que eu trabalho muito com essa questão espiritual e também a matéria, um zumbido no ouvido. E eu não podia deixar de falar sobre isso. Tu viu? Ó, eu falei sobre questão espiritual, simplesmente meu ouvido pim, apitou. Vocês sabem o que significa aí, né? Quando apita o ouvido. Eu acredito que saibam. Qualquer coisa perguntem aqui que eu explico. Então vamos puxar um pouquinho para o lado espiritual, tá? Vamos abrir uma brecha. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque tem algumas pessoas que vão ouvir isso e vão sair da live. Vão dizer, já tá falando de religião. E não é isso. Eu estou falando sobre expansão de consciência. Quem foi a pessoa mais importante que esteve encarnada na Terra e trouxe expansão de consciência? Jesus Cristo. Jesus foi a pessoa que mais trouxe ensinamentos para os seres humanos. Tanto é que a gente se recorda dele quase que todos os dias, tá? Jesus Cristo, quando estava nessa posição aqui, olha a metáfora que a gente encontra no tarô. Quando ele estava nessa posição aqui, o que ele falou? Alguém sabe aí? Jesus Cristo na cruz, sendo condenado, né? Sendo executado pelo que ele estava fazendo. Ele disse, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando a gente vê uma situação e julga o que a pessoa está fazendo ou o que está acontecendo, nós não estamos aprendendo ou nós não aprendemos até o momento com a mensagem que Cristo trouxe para nós. Então, o ressignificar os fatos que acontecem. A Simone falou ali o perdão para mim. Talvez naquele momento, naquela situação, eu não entendi o que aconteceu comigo ou da maneira que eu reagi, e a situação veio de novo para que eu pudesse entender de uma maneira diferente. Pode ser que eu tenha aprendido tudo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Quem vai me trazer a resposta? A vida. Se acontecer isso de novo comigo, qualquer uma dessas situações, é sinal que eu não aprendi. Então, toda fusão que chega até nós é para que a gente possa evoluir, tá? Vamos continuar aqui. Eu anotei algumas coisas, então eu tô olhando para baixo para ler, né? É óbvio, porque não tem como falar muita coisa assim e guardar na cabeça. E tem coisas aqui que eu tô falando que nem tava anotada, né? Provavelmente é pelo que veio no meu ouvido. No sábado, eu tava indo pra aula e aí eu ouvi de uma pessoa, eu peguei um Uber e eu ouvi dele, ele disse assim, ele já me conhecia, né, ele morava aqui perto de casa e hoje ele trabalha como Uber. E aí ele disse assim pra mim, pois é, né, nós tava falando sobre pessoas que... Tu vai falar comigo, tu vai falar alguma coisa ou muito ligada à matéria ou muito ligada ao espiritual, né? Então nós estávamos falando sobre pessoas que já partiram, pessoas queridas que já partiram, tá? Para vocês entenderem por que ele falou isso pra mim. E aí esse Uber, ele falou de muitas pessoas que já partiram e tal, inclusive meu pai, enfim. E aí ele disse assim, Bianca, a vida é muito curta, tem que aproveitar e tem que viver, a vida é muito curta. Tá, naquele momento, eu olhei pra ele e disse assim, né, depende do ponto de vista, né? Aí quando eu cheguei na aula, durante a aula o professor falou para toda a turma, a nossa vida é muito longa, nós temos muito a aprender com a vida. Então eu tive 2 pontos de vista diferentes e isso me trouxe a seguinte consciência, existe o certo e o certo.
Não existe o certo e errado. O certo para você é que a vida é curta. E o certo para você é que a vida é longa. Vocês estão me ouvindo bem aí? Porque começou a chover muito forte aqui, tá? Então não existe, a pessoa estava certa, a pessoa estava errada da maneira que ela me tratou. Porque o mundo é muito injusto, porque me trouxe essa doença para Isis, porque ela é super cuidadinha, porque não sei o quê. Não existe. O certo é aquilo. É aquilo que você tem que experienciar. É aquilo que você tem que viver. Então não fique se julgando por experiências que você está tendo e não está conseguindo resultado. Enquanto você não conseguiu o resultado, é porque você não aprendeu a lição. Imagine que a vida é como se fosse uma escola. Se você aprende a lição que o ano letivo está te ensinando, você vai para o próximo ano. Se você não aprendeu, o que acontece? Você repete de ano. Você não aprendeu a lição. Como que você quer ir para outro estágio da tua vida se você não aprendeu? Como que você quer chegar naquele patamar de crescimento materialista que você tanto quer? Como que você quer chegar naquele padrão de vida se você não aprendeu? A vida é uma escola e ela está sempre ensinando. Só não aprende quem não quer, né? A disposição para todo mundo está. Então a gente atrai exatamente aquilo que a gente precisa. Para quê? Para nossa evolução. Nada vem a César que não seja de César. Nada vem para Bianca que não seja da Bianca. Tudo que vem para Bianca é dela. E ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Seja sentimentos, seja ações, seja vivências. Toda vez que você olha para uma situação e você se angustia com aquilo que está acontecendo, você perde todas as suas forças, porque a angústia ela vai se deliciando no teu corpo e ela vai admirando cada vez mais que você está sendo uma pessoa angustiada, que você está sendo uma pessoa preocupada. Preocupação baixa frequência, baixa sintonia, e aí você atrai coisas que você nunca quis. E aí as coisas acontecem e é como se fosse uma bolinha de neve, né? Aquela bolinha vai caindo e vai se tornando o quê? Uma avalanche. E aí destrói o que tem que destruir. Cuide da sua encarnação, cuide da sua vida, aproveite as oportunidades que vêm, aproveite os desafios. Eu não falo mais problema. Eu não tenho problema na minha vida. Eu tenho desafios. E os desafios nos levam a um próximo nível, a uma próxima fase. E aí a fase pode ser difícil, se eu olhar com um ponto de vista de dificuldade, ou se eu olhar com um ponto de vista de que eu não vou dar conta daquilo. E elas podem ser fáceis se eu tiver a consciência de que eu tenho força e que aquilo veio para mim. E se veio para mim é porque eu preciso me trabalhar naquele sentimento, naquela situação. Quando você entende isso, você para de se agredir. Parando de se agredir, você para de agredir os outros. Aquelas pessoas que estão à sua volta e que são pessoas que podem te apoiar na tua evolução. Não precisa ser uma pessoa queridinha que vai ali, tá toda hora te paparicando. Mas ela vai te auxiliar na tua evolução. Ela vai te mostrar exatamente qual é o teu lado que você tem que melhorar. Qual é o teu sentimento que você tem que explorar. Então, atitudes de indignação e de enfurecimento é uma questão de agressão. Adianta a pessoa não estar te agredindo e você tá lá se machucando. A pessoa falou pra mim isso há 10 anos atrás, todo dia eu lembro disso. Porque você me falou. Porque você me falou. Lembra que você me falou? Eu sei o que é isso. Eu sei, porque eu tenho no meu mapa astrológico isso. Então eu tenho que me policiar. Por que eu vou ficar revivendo situações? Fecha o olho, só vem merda na cabeça. Revivendo situações que aconteceram. Como eu fui desgraçada. Como eu fui enganada. Como eu fui prejudicada. Puxa vida, né? Tá perdendo tempo. E o relógio, ó, passando. E a tua vida passando. E a tua evolução passando. E você perdendo tempo com coisas fúteis. Se passou, aprende. Refaz a prova da escola
se você tirou uma nota baixa. Porque senão a professora vai chegar e vai te entregar para ti, ó, refaça. Estudou? Te dei um tempo para te estudar. Agora refaça ela. Então, Gasparetto dizia para nós, você está onde se põe. Você está exatamente onde você se põe. E a vida te trata exatamente como você se trata. Se você se trata com indiferença, a vida vai te tratar com indiferença. E aqui a gente não está falando de ser superior. A gente está falando de se reconhecer como um ser humano que está buscando a própria evolução. Enquanto você quiser ficar ajudando demais o outro, você não se ajuda. Porque você está olhando para fora. Então para. Fica igual o dependurado. Deixe as coisas acontecerem e olhe com um ponto de vista diferente. Nada está contra nós. Ninguém está contra nós. É nós que colocamos empecilho. As coisas vêm a nosso favor. O universo é mutável, ele está sempre em evolução, constante evolução. Eu sempre falo para vocês aqui, infinitas possibilidades, né? Eu tenho muito no meu Instagram, infinitas possibilidades. O canal do YouTube, infinitas possibilidades. O que eu aprendi do mestre reikiano, infinitas possibilidades. Por quê? Porque são várias maneiras de você evoluir. E as situações repetidas, que foi o tema da live, é só uma delas. Então, observe as coisas que aconteceram e não deixe voltar, porque sempre volta numa proporção maior. Por quê? Porque você já devia ter aprendido a lição e você não aprendeu. E não é com dureza. Você tem que ter um olhar de amorosidade para você, de caridade, de compaixão, de ressignificação. Eu fiz daquela forma porque era a forma que eu sabia como fazer. Eu agi daquela forma porque era a maneira que eu agia. Mas eu não preciso ser igual. Eu posso mudar. Eu posso mudar a maneira de me comportar. Eu posso mudar a maneira de ver isso. Eu posso tirar o melhor proveito disso. Tenha uma nova visão. O dependurado fala para nós. Ter uma nova visão daquilo que a gente entendeu, daquilo que a gente não aprendeu, e às vezes ficar estagnado e ao mesmo tempo iluminado, que a nossa consciência trazendo as informações, a gente vai conseguir passar as fases da vida. Certo, pessoal? Falei bastante. 4 horas da tarde, a gente começou às 13h11, né? E aí deu uma quedinha aí por causa da internet, mas tudo certo. A missão foi entregue conforme solicitado, eu espero que sim. Espero que vocês tenham um ótimo feriado, finalzinho de feriado, aproveitem a família, aproveitem aí para refletir sobre algumas informações aí, usem os exemplos que eu dei que aconteceram comigo, para se colocar também dentro da vivência de vocês, o que já aconteceu com vocês, mais de uma vez. O que de melhor vocês tiraram dessas situações da vida? O que o arcano do dependurado trouxe para vocês de consciência? Certo? Era isso, pessoal. Vamos finalizar aqui para que a gente possa aproveitar o nosso feriado. Aproveitem a família, aproveitem as pessoas queridas, aproveitem vocês. E a gente se vê em algumas outras lives aí. Eu geralmente costumo fazer essas lives surpresas, porque eu sou intuída, tipo assim, vai falar sobre isso no dia tal, no horário tal. Quando é uma coisa muito programada, assim, parece que eu vou perdendo o fio. Então, hoje eu recebi, já postei, já comecei a escrever o que tinha que escrever. Eu acredito que eu não tinha falado ainda sobre situações repetidas e sobre experiências, né? Mas tudo chega no momento certo, tá? Talvez naquele momento que aconteceu eu não saberia explicar para vocês, ou eu não teria consciência e não teria trazido os exemplos. E sempre que eu tenho essas intuições, eles sempre me dizem, usa os exemplos da tua vida. Relata coisas que aconteceram contigo. Então, às vezes eu vejo que as coisas vêm para que eu possa
compartilhar com vocês, certo? Ótima quarta-feira, a gente se vê em outras lives. Obrigado para quem participou, para quem entrou agora, eu vou deixar ela salva. Obrigada por quem ficou desde o começo aí, tá? Vamos ver aqui a Renata, a Fábia, a Jéssica, a Bruna, a Rebeca, a Ivete, a Simone, a Elizabeth, a Maiara, enfim, a Ana Maria, Nanda Santos, Lauro, Elaine, Batistella, Cibele, enfim, todos aí que puderam estar. A Laísa, beijo, estava de aniversário ontem. O Fernando, o seu Olímpio, a Josi, a Luana, queridona também. Como é que tá os arquétipos aí, tudo certo? O Gabriel, a Cíntia, a Ori, tudo certo então, tá bom, pessoal? Beijo, a gente se vê nas próximas.